Eu confesso que algumas coisas levam mais tempo para cair na minha caixa de entrada porque eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo e agora. Meu foco maior é para tecnologia, para esportes, para entretenimento e só às vezes é que eu dou uma olhada assim nessa coisa de disputa a cargos elegíveis em capitais das cidades brasileiras. Por exemplo, se você tenta a vaga para vereador de São Paulo, sai um pouco do meu radar porque eu estou em Florianópolis. E não que eu não goste de São Paulo, pelo contrário, eu amo a capital paulista. É o lugar para onde eu quero terminar a minha vida. Mas não dá para ficar o tempo todo olhando para um determinado assunto, ainda mais temas mais polêmicos. Mas essa aqui, essa declaração de derrota, daquela que eu vou até pegar o informativo que caiu no meu e-mail, na minha caixa de entrada, porque me notificaram sobre isso, e eu agradeço as pessoas que me informaram sobre o assunto. A jornalista mais importante do Brasil. Vamos conversar sobre isso, porque essa não é apenas uma declaração polêmica. Isso mostra que a nobre pessoa que fez essa declaração, que ela está contando uma fake news absurda e até por isso que ela não foi eleita como vereadora em São Paulo. Porque, convenhamos, eu vou ousar dizer o nome dessa mulher e me meter em problemas, tá? Tudo bem. Dona Joyce Hasselmann. Eu não me lembro de ter lido uma matéria da senhora. E olha que eu estou dentro do mercado de jornalismo, sou produtor de conteúdo de tecnologia desde 2008. E eu não me lembro de ter lido uma coluna da senhora. Eu não me lembro de ter lido uma notinha de rodapé, um canto de folha de página, um artigo de opinião, uma coluna, um post em blog. O máximo que eu li da senhora era post no final do Twitter. E ainda assim eu passava batido porque nós não concordamos em muitas coisas que pensamos a respeito do mundo, da vida, sobre o direito das pessoas em serem quem elas são, enfim, todos esses pontos que nós divergimos gentilmente ou concordamos em discordar, porque nunca briguei com a senhora e não tenho motivo para isso. Agora, a senhora me dizer que é a jornalista mais importante do Brasil, quais são os seus critérios? Qual é a sua fonte? E eu tenho medo de dizer qual é a sua fonte e ainda assim receber processo. Porque que bolha que essa pessoa vive? Gente, o ofício de jornalista, o jornalismo é uma das profissões mais importantes que nós temos em nossa sociedade. É através do jornalismo sério e não da Jovem Pan News que a gente obtém as fotografias da nossa realidade. Que alguém conta o que está acontecendo pra gente sobre os olhos dos fatos. Para mim, não existe nada além dos fatos. As pessoas que começam as suas frases dizendo eu acho o seguinte, já está errado. Achismo não é opinião. Você pode opinar sobre os fatos, mas você não pode achar nada, porque se você achou, é porque você procurou por algo perdido. E informação, fato, não é algo que está perdido, é algo que está evidente para todo mundo. Qualquer jornalista sério pensa dessa forma. Então, para o ofício de jornalismo, dona Joyce, para começo de conversa, a gente não parte do princípio de que nós somos os melhores. Para nada. Nós podemos até acreditar que temos uma relevância, temos uma importância dentro do nosso meio. Eu mesmo reconheço que, ao longo de 16 anos escrevendo sobre tecnologia, que eu tenho uma certa bagagem, uma certa influência para poder indicar um produto ou serviço, para poder opinar sobre uma determinada tecnologia ou um lançamento, mas eu não digo que sou o produtor de conteúdo de tecnologia mais importante do Brasil. Porque isso não é a verdade, não é a realidade. Tem gente muito melhor do que eu dentro do meu setor. Então, e dentro do seu setor, Joyce, Andréa Sadi é excepcional. Andréa Sadi é tão boa que ela virou esquete do Porta dos Fundos. Uma das esquetes mais divertidas, que é a troca da delação premiada pelo WhatsApp da Andréa Sadi. Miriam Leitão é uma das melhores jornalistas brasileiras. Vocês podem pensar o que quiser a respeito dela, mas ela é excepcional. E uma das decepções da minha vida
é descobrir que Miriam Leitão é casada. Porque eu tenho um fetiche pela Miriam Leitão. Sério, eu descobri depois dos 40 anos que eu me sinto seduzido pela inteligência feminina. Eu tenho tesão por mulher inteligente. Então, Miriam Leitão, se não der certo, eu li a história do casamento dela, que ela acabou se envolvendo com um cara que adorava literatura, que adorava livros, e que eles se apaixonaram lindamente por causa da literatura, que era um ponto em comum entre eles. Mas se não der certo, Miriam, me procura. Natuzaneri. Deus do céu, como eu acho a Natuzaneri incrível. Ela é elegante, sofisticada, inteligente, articulada. Como que a Joyce Hasselman é melhor que a Natuzaneri, ou mais importante que a Natuzaneri no jornalismo brasileiro? E eu não estou fazendo aqui um juízo de valor sobre a Joyce Hasselman. Eu não estou diminuindo a Joyce Hasselman, eu estou reposicionando as coisas para citar nomes no jornalismo que são mais importantes do que ela. E eu estou aqui me limitando ao escopo de apenas mencionar nomes femininos, tá? Porque eu quero valorizar as mulheres. Eu sei que temos jornalistas incríveis nos homens, mas vamos focar só nas mulheres nesse vídeo porque eu acho mais interessante. Raquel Sherazade é mais importante do que a Joyce Hasselman no jornalismo brasileiro. Raquel Sherazade. E olha que às vezes eu acho estranho alguns comportamentos e posturas da Raquel, mas quem sou eu para julgar? Eu acho que ela é muito competente naquilo que faz e naquilo que se propõe a fazer. Sem falar nas várias e várias outras jornalistas mulheres que eu não citei neste momento. Tudo bem, essa aqui se perdeu, a próxima que eu vou falar. Mas até a Leda Nagli é mais importante do que a Joyce Hasselman. E isso porque a Leda Nagli foi para um caminho que eu não concordo, mas historicamente falando, ela é mais importante do que a Joyce Hasselman. Então, o ponto bizarro dessa afirmação da Joyce... Não saio mais candidata a nada. Eu, antes da política, ganhei muito dinheiro como a jornalista mais importante desse país. E aí eu também tenho que colocar em perspectiva por que ela falou isso, para quem não sabe. Ela fez essa declaração durante o vídeo explicando por que ela não foi eleita vereadora por São Paulo. Ela que foi, há alguns anos atrás, uma das mais votadas como deputada no Brasil. Então, por que ela não venceu dessa vez? Porque a popularidade dela caiu, ou porque as pessoas finalmente descobriram que ela não era tão boa assim. Ela fez essa declaração usando o filtro do Instagram no vídeo, uma roupa toda dourada, parecia que ela tinha saído de um casamento, e, de novo, quem sou eu pra julgar, com taça de champanhe na mão, tá, pra celebrar a derrota, e além de dizer que ela dedicou seu tempo, colocou em risco a sua credibilidade e prestígio como a jornalista mais importante do Brasil, ela teve a coragem de colocar a culpa do fracasso dela nos eleitores, que não votavam em algo que era belo. Abri mão de tudo para me dedicar à política. Abri mão mais uma vez e mais uma vez. E agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos, para realmente me dedicar à política. E depois o resultado, eu digo para você, eu aposento as minhas chuteiras. Porque a população não está preparada para votar no que é bom, bonito, agradável aos olhos do Senhor. No caso, ela, Bela Joyce Hasselman. Não vou julgar a beleza dos outros, não tô aqui para avaliar questões estéticas. Mas este é o seu melhor argumento, Joyce? Dizer que o eleitor de São Paulo não sabe apreciar o que é belo e não votou em você porque entendeu que você não era bonito o suficiente? Ou seja, não foram as suas propostas, não foi a sua visão de mundo, não foi a sua visão sobre como melhorar São Paulo, quais as pautas que você defende, qual é o público com o qual você quer conversar, quais os grupos que você excluiu durante a campanha, não foram alguns dos seus discursos polêmicos e questionáveis. Nada disso justifica sua derrota na eleição de São Paulo, mas sim o eleitor que não sabe apreciar a sua beleza. É isso?
É isso que você tem a me oferecer, Joyce Hasselman? Não. Não faz sentido. Pra mim, não faz o menor sentido. Você pode ter a opinião que você quiser, Joyce, mas isso não tá alinhado com a realidade, não, tá? Essa é apenas, no máximo, o seu achismo, sem qualquer tipo de comprovação científica, sem qualquer tipo de base de dados consolidados, sem você ter a menor certeza do que você está falando. E o que é pior, você começa a tirar contra o seu eleitor, ou parte dele, ou parte do público que você deveria conquistar e nunca conseguiu conquistar porque não tinha capacidade ou porque, obviamente, você pensa diferente dessas pessoas. E as pessoas têm todo o direito em não votar em você. É tão simples. Por que é complicado para você entender e tentar colocar a culpa no grupo de coleguinhas que não concordam com a forma como você vê o mundo? Então, dona Joyce, para mim, como jornalista, produtor de conteúdo, um cara que dedicou a parte da minha vida escrevendo sobre tecnologia e com compromisso de entregar opiniões baseadas em fatos, em conhecimento técnico, em aspectos fidedignos dos dispositivos, e por diversas e diversas vezes eu vim no canal de vídeos, neste aqui que você está assistindo esse vídeo, falar sobre questões do mundo que eu entendo que são importantes e relevantes, e com autenticidade, com informação, opinião pautada em dados concretos, em fatos apresentados. É muito difícil para mim ouvir com muita calma e paciência que a senhora se considera a jornalista mais importante do Brasil. Porque não é só o fato de eu não ter lido nenhuma matéria que a senhora escreveu a sério. Isso porque eu sou uma pessoa articulada, que lê jornal, que consome conteúdo em veículos oficiais, em blogs, em sites. Às vezes até fake news eu leio, mas eu não acredito porque eu tenho QI acima de 90. Mas não é só por isso. É porque tem jornalistas muito melhores que a senhora. Muito melhores. Muito mais relevantes, muito mais importantes. E às vezes na vida a gente tem que reconhecer qual é o tamanho que a gente tem. Caso contrário, a gente tropeça na primeira pedra, a gente esbarra na porta de vidro, a gente fica parado olhando para o espelho sem se mover para o lugar e às vezes babando porque o cérebro está lá fritando sem entender por que a imagem que a gente está vendo no espelho é tão bonita ou às vezes tão esquisita. Então, dona Joyce, me desculpa, eu não tenho como concordar com a senhora. É impossível concordar com a senhora. O dia que a senhora vier com conteúdo de qualidade, mesmo que seja defendendo as pautas que a senhora defende, a gente senta e conversa. Mas até lá, Natuza Neri, Andréa Sadi, Miriam Leitão e várias outras estão ali rindo e se divertindo dessas declarações, fazendo jornalismo sério e informando a população sobre aspectos da vida que são importantes e que precisam ser apresentados de forma séria, crível e racional. É isso, não adianta procurar meus advogados, porque eu não tenho como pagar processo. Essa é apenas a minha opinião sobre essa declaração estapafúrdia que a senhora deu, tentando justificar o seu fracasso nas eleições em 2024.